vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar opções de mais vídeos de temas pra gente fazer nas próximas semanas. O tema de hoje é harmonização de glúteo. Então, se você quer saber mais sobre a harmonização de glúteo como um paciente ou como um profissional, aqui a gente vai desmistificar tudo sobre glúteos. Então, nós vamos tirar dúvidas, falar dos procedimentos possíveis, diferenciar a harmonização de glúteo para harmonização facial. Então, tudo vai ser explicado aqui agora para você. A primeira coisa que nós devemos falar é qual é a diferença entre a harmonização facial, a harmonização corporal e a harmonização de glúteo. Obviamente, é a região que nós trabalharemos. Então, a harmonização facial são um conjunto de procedimentos que nós faremos no rosto, como o próprio nome já diz. A harmonização corporal é um conjunto também de procedimentos que nós faremos no corpo. Então serve muito que acabaram de ter filho, que ficaram com uma flacidez abdominal, ou então aquelas pessoas que têm uma flacidez no braço, que as incomodam, gordura localizada, enfim, um conjunto de procedimentos para melhorar a aparência do corpo. E também temos a harmonização de glúteo, que hoje está muito em alta e também é um conjunto de procedimentos que nós faremos no glúteo. Com quais objetivos? Melhorar contorno, melhorar volume, melhorar o quadro de flacidez, melhorar o quadro de celulite, também melhorar o quadro daquela bananinha, que é o excesso de gordura na região abaixo do glúteo ou então nos flancos, para melhorar contorno dessa região. E para que aconteça a melhora da região dos glúteos, nós podemos associar esses tratamentos para que a gente tenha uma região muito mais bonita, como comumente a gente vê as pessoas falando do bumbum da mulher brasileira. E para continuar esse vídeo, estava eu aqui procurando no ChatGPT as principais dúvidas de profissionais e pacientes com relação aos procedimentos de glúteo. E acreditem, a primeira pergunta foi: é um procedimento seguro? E sim, é um procedimento muito seguro, desde que seja feito por profissionais competentes e habilitados para trabalhar com harmonização de glútea, e também que os profissionais escolham muito bem os produtos, que sejam biocompatíveis, que sejam degradáveis. Jamais usem aqueles produtos que duram para a vida inteira, como por exemplo o PMMA. Geralmente é este produto que aparece muito nos jornais, nas manchetes, na televisão, de famosos que têm problema, e também acredito que seja por isso que essa é a pergunta mais feita no ChatGPT. E o grande problema disso é que acaba queimando toda uma classe da saúde estética, como os biomédicos, os enfermeiros, farmacêuticos. Então, o PMMA, ele pode ser utilizado apenas por médicos. Concluindo, a harmonização de glúteo é muito seguro, desde que você se atente a esses pontos. E a segunda pergunta mais feita é: quais os principais procedimentos realizados na harmonização de glúteo? Nós vamos dividir em 3 grandes categorias: os preenchedores de ácido hialurônico, nunca PMMA, os bioestimuladores de colágeno e a intradermoterapia. Eu vou explicar cada uma para vocês. Os bioestimuladores de colágeno, eles são produtos que vão estimular a produção de colágeno. Então, se você tem um bumbum que é mole, que é meio caidinho, e você tem que estruturar ele, né, gerar essa firmeza de pele, o bioestimulador é o procedimento ideal para o seu caso. O ácido hialurônico já são os preenchedores. O ácido, ele vai ajudar muito no contorno do glúteo. Então, se você tem aquela depressão trocantérica, aquela lateral afundada, ou também se você quer melhorar o volume do seu glúteo, se você tem aquele bumbum bem pequenininho, nós podemos melhorar isso com o ácido hialurônico. Obviamente, a musculação para ganho de massa vai te ajudar, mas a gente pode dar aquela mãozinha para você. E aí também tem a intradermoterapia, que são as enzimas para gordura localizada,
A gente também pode trabalhar com princípios ativos para estimular a musculatura, celulite, flacidez. Então, depende muito do caso de cada paciente. A harmonização de glúteo, como é um conjunto de procedimentos, o que é muito importante que vocês entendam? Que cada pessoa vai ter uma indicação, uma quantidade de sessões, um volume de produtos. Então isso tudo é feito de forma muito individualizada para que a gente consiga alcançar resultados incríveis. E por isso nós criamos o nosso método para individualizar cada tratamento e entender para cada glúteo como que a gente vai entrar na nossa linha de tratamento. A terceira dúvida é: quando nós fazemos harmonização de glúteo, ele fica natural? E a resposta é sim. Todo glúteo tem que ficar natural. Justamente por isso que nós não vamos padronizar os tratamentos para todas as pacientes, e sim individualizá-los. A quarta pergunta é: quanto tempo dura a harmonização de glúteo? Eu vou responder como eu respondo para as minhas pacientes, mas é uma resposta que as pessoas não gostam muito. Então, depende. Depende do protocolo que vai ser utilizado para cada paciente, depende do produto que vai ser utilizado, da quantidade. Então, tem bumbuns que nós utilizamos mais os bioestimuladores de colágeno, tem bumbum que nós damos preferência para os preenchedores de ácido hialurônico, mas se eu puder falar uma média, vamos falar entre 1 ano, 1 ano e meio. O que vai definir se vai durar mais, se vai durar menos? Claramente é o estilo de vida do paciente e entre 8 a 10 meses depois do início do tratamento, é muito importante que o paciente venha fazer manutenção, até para aumentar essa durabilidade e manter aquele resultado de bumbum que a gente conseguiu nas nossas sessões iniciais. Próxima pergunta: para quem é indicado a harmonização de glúteos? Para todo mundo que quer melhorar ou mudar o formato, o contorno, a celulite do glúteo. Claramente, a gente sempre tem que entrar numa expectativa muito honesta com os nossos pacientes. Então, o que eu digo? Tem muitas pessoas que têm também uma certa indicação para cirurgia, dependendo do caso. Mas tem pessoas que não querem de forma alguma entrar numa cirurgia. Então, o que eu conscientizo muito as minhas pacientes? Glúteo é uma construção. Então, dependendo da mudança que você pretende, nós vamos precisar de 1, 2, 5 sessões ou apenas uma. Então, tudo depende da sua expectativa, do seu objetivo com o seu glúteo. A sexta pergunta é: quanto custa uma harmonização de glúteo? Depende também. Nós temos indicações de bioestimulador de colágeno, de preenchimento, de intradermo, mas vamos pensar aqui. Existem pacientes que vão precisar de 2 frascos de bioestimulador ou 4 frascos de bioestimulador. Existem pacientes, vamos pensar numa seringa de glúteo que vem numa média de 2 ml. Então existem pacientes que vão precisar de 10 seringas, de 20 seringas, de 30 seringas. Então é muito complicado eu passar aqui valores, porque depende da indicação de cada glúteo. Quando a gente fala de preço, ele pode variar entre 4 mil a 30 mil reais. Depende da necessidade de cada glúteo. O que eu falo sempre para os nossos pacientes? Passem na consulta comigo, vamos entender a sua expectativa de imagem, vamos entender a sua necessidade e aí, nessa consulta, eu também gosto muito de conversar com o paciente um valor de parcela que deixa ele confortável ou qual o budget que ele tem para utilizar para esse procedimento, que aí eu vou tentar aqui me adaptar à realidade do paciente. Claramente, eu sempre vou ser muito honesta e falar: olha, o ideal para você seria que a gente fizesse isso, isso e isso. Se neste momento você não pode, vamos começar assim e depois, num segundo momento, nós faremos isso, isso e isso, o restante. Então eu vou dando situações que caibam no orçamento do paciente para que ele fique satisfeito e para que eu possa também entregar o melhor resultado para ele. O fato é o seguinte: orçamento não pode ser o que vai definir fazer ou não fazer a harmonização de glúteo. Nós sempre podemos começar com o que o paciente pode investir e depois nós vamos traçando
outros momentos para fazer as outras consultas. Como eu disse lá atrás do vídeo, a harmonização de glúteo é uma construção, então não tem problema algum se nós fizermos a consulta inicial com determinados procedimentos e depois marcar a próxima consulta com mais alguns procedimentos. Então a gente pode sim ir parcelando esses atendimentos e ir construindo um glúteo de acordo com o que cada paciente pretende. E a última pergunta aqui desse vídeo é: quais os cuidados que nós devemos ter após a harmonização de glúteo? Gente, quase nenhum. É muito tranquilo os cuidados após a harmonização. Então, o que a gente sempre pede? Caso fique hematoma, não tome sol para não manchar essa pele. Bastante cuidado com os furinhos, eles são bem pequenos, mas sempre manter a região bem limpa, higienizada. Evitar entrar na piscina por 24 horas, evitar exercício físico por 24 horas. Mas assim, as suas atividades diárias, trabalho, cuidar dos filhos, levar na escola, dirigir, tudo normal. Concluindo, agende a sua consulta e vamos descobrir quanto custa a sua harmonização de glúteo. E, gente, para finalizar esse vídeo, aperta aqui no curtir, no gostei, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e escreva harmonização de glúteo se você chegou aqui até o final para eu curtir seu comentário, te responder, e não se esqueça das sugestões de temas para os próximos vídeos.